Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre medicamentos, sobre a farmacologia moderna. Então, para quem não sabe, a minha primeira graduação é em farmácia, né? Eu sou farmacêutica e trouxe aqui, a minha mini farmácia para a gente falar sobre esse tema. Então, para começar, a gente vai começar aqui com um Pense e Responda. Vocês já pararam para pensar como o medicamento sabe onde está doendo? Como que ele sabe se a gente toma um remédio para dor de cabeça? Como que ele vai saber que está doendo a cabeça e não o pé? Então, a gente vai assistir um videozinho agora que eu fiz com inteligência artificial para mostrar para vocês como isso funciona. Olá, queridos alunos, me chamo Carla Nonomura e sou a sua professora de Química. Hoje vamos acompanhar a jornada de um comprimido de paracetamol e ver o que acontece com ele desde o momento em que o ingerimos até sua eliminação. Tudo começa quando tomamos um comprimido de paracetamol. Ele desce pelo esôfago até o estômago, onde começa a se dissolver. Em seguida, ele segue para o intestino delgado, onde será absorvido pela corrente sanguínea. Agora que o paracetamol está no sangue, ele viaja pelo corpo inteiro. Mas como ele sabe onde agir? Na verdade, ele não sabe. Ele simplesmente se espalha e encontra os receptores que respondem à dor. O paracetamol age principalmente no cérebro e no sistema nervoso central. Ele bloqueia substâncias chamadas prostaglandinas, que são responsáveis por aumentar a sensação de dor. Assim, o cérebro recebe menos sinais de dor e sentimos alívio. Depois de cumprir sua função, o paracetamol precisa ser processado pelo fígado. Ele passa por uma transformação química que o torna mais fácil de ser eliminado. Finalmente, o fígado envia os restos do medicamento para os rins, que filtram o sangue e eliminam o paracetamol pela urina. Assim, o ciclo se completa. E essa foi a jornada do remédio dentro do corpo. Agora você sabe como ele age para aliviar a dor e como o corpo se livra dele. Até a próxima! Então, como a gente pôde ver aí no vídeo, o medicamento ele vai procurar os receptores. Então, cada medicamento, ele é criado, ele é produzido, ele é desenhado ali para encontrar os receptores que ele precisa encontrar. Se é um medicamento para dor, ele vai procurar ali os receptores para dor. Se é um medicamento, por exemplo, para náusea, ele vai procurar ali os receptores para náusea. E a partir do momento que ele se liga a esse receptor, ele vai ter ali a sua função realizada. Então, vai melhorar a dor, vai melhorar a náusea e assim por diante. Então, cada medicamento, ele tem um mecanismo de ação diferente. Então, o mecanismo de ação aqui, por exemplo, relacionado à fluoxetina, que é um medicamento ali para depressão, para ansiedade, para toque e outros tipos de problemas ali da saúde mental, ele vai agir como, gente? Então, aqui, a gente tem um neurônio e esse neurônio, ele vai liberar aqui os neurotransmissores, E esses neurotransmissores vão ligar aqui a esses receptores. Então, a pessoa ali, por exemplo, que está com uma depressão, ele vai ter uma quantidade pequena, vai ter uma quantidade baixa ali de neurotransmissores. E isso vai ocasionar ali a depressão, a ansiedade. E aí, quando a gente toma o medicamento, por exemplo, a fluoxetina, ou então qualquer outro medicamento que seja inibidor da bomba de recaptação da serotonina, ele vai inibir aqui a recaptação. Então, o neurotransmissor, ele não vai voltar aqui para dentro do neurônio. Ele vai ficar durante mais tempo aqui na fenda sináptica. E ele ficando mais tempo aqui, ele vai se ligar a mais receptores, melhorando ali os sintomas da depressão. Então, esse é o mecanismo de ação ali da fluoxetina. Trouxe aqui algum outro exemplo, bem comum, acho que todo mundo conhece aí o omeprazol. Então, o omeprazol, ele é utilizado ali para tratar a queimação, do estômago. E como que ele faz isso? Qual que é o mecanismo de ação do omeprazol? Então, o omeprazol, ele vai inibir aqui as bombas de prótons. Então, aqui a gente tem a célula parietal. E essa célula parietal, ela vai o quê? Ela vai produzir o ácido, aumentando ali o pH, deixando ali o estômago bem ácido, causando a queimação. Então, o omeprazol faz exatamente isso. Ele inibe a produção do ácido, melhorando ali a queimação. Então, esse é o mecanismo de ação ali do omeprazol. E agora aqui, gente, a gente tem, dentro da farmácia, a gente tem dois termos extremamente importantes, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética.
A farmacocinética, ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar o que o nosso organismo faz ali com o medicamento. Então, a partir do momento que a gente toma ali aquele medicamento, o nosso organismo ele vai absorver ali o fármaco. Depois que a gente absorve o fármaco, ele vai passar por um processo de distribuição, depois ele passa por um processo de biotransformação e, por último, ele é eliminado ali, esse fármaco, como a gente viu ali no videozinho. E aqui também, em relação à farmacocinética, tem a relação da dose barra concentração. E agora, farmacodinâmica, gente. O que a farmacodinâmica faz? Então, a farmacodinâmica, ela vai avaliar o que o fármaco faz ali no nosso organismo, né? Qual que é o mecanismo de ação que esse medicamento ele vai ter ali no nosso organismo, que vai fazer a mudança ali nos efeitos bioquímicos e também fisiológicos, melhorando ali a dor, melhorando ali a inflamação. Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar o efeito que o fármaco tem no nosso organismo. Então, aqui, ó, a gente tem as vias de absorção. Então, cada medicamento ele é produzido ali para uma via específica de acordo com a reação que a gente gostaria de ter. E aqui, ó, a gente tem várias vias, né? Começando pela boca, né? A via oral, que é a mais comum. Então, a via oral, o medicamento ele é administrado ali pela boca, né? Ele é o mais utilizado, ele é o mais seguro, o mais fácil e o mais econômico também. Porém, a gente tem uma outra forma de medicamento, que é o medicamento sublingual. Então, o sublingual, como o nome já fala, é um medicamento que a gente vai colocar embaixo da língua. E esses medicamentos, gente, ele vai ter uma absorção muito mais rápida, né? Então, quando a gente toma um medicamento oral, a gente tem que tomar, ele passa por todo o nosso sistema gastrointestinal até ele cair na corrente sanguínea. Já o medicamento sublingual, né, a gente coloca ali debaixo da língua, ele vai ser absorvido pela mucosa e ele rapidamente cai ali na circulação sanguínea. Então, são medicamentos de rápida ação. E quais são os tipos de medicamentos que a gente precisa de uma rápida ação? Então, aqui um exemplo. A pessoa está com hipertensão, ela está ali com uma pressão bem alta, né? E ela precisa que essa pressão baixe ali de forma rápida. Então, a gente tem ali antihipertensivos sublinguais que logo que coloca debaixo da boca, ela já começa a fazer o seu efeito. Um outro exemplo ali, medicamentos para dor, né? Como o Taragesic, o Deocil. Então, logo que a gente coloca debaixo da língua também, ele faz o seu efeito e rapidamente tem a melhora ali da dor. Aí a gente tem os medicamentos para náusea, né? Então a pessoa, né, tá com náusea, se ela tomar ali um copo d'água, vai piorar a náusea, né? Então a gente tem o sublingual também que coloca lá debaixo da língua e rapidamente a gente tem o seu efeito. E hoje em dia a gente tem aqui, ó, um exemplo é o Ondif. Ele é em forma de papel, gente. Esse medicamento eu acho ele maravilhoso, principalmente para quem tem criança, né? Então, às vezes a criança ela não consegue ficar ali muito tempo com o comprimido debaixo da língua. Então, daqui é um papelzinho, gente, ele é bem fininho. Ele é um papelzinho, coloca ali na boca e rapidamente ele é absorvido. Então, esse daqui são as vias orais, né, os medicamentos orais. Aí a gente tem os medicamentos parentais, que são os medicamentos que são aplicados ali, né, ou na nossa veia ou de forma intramuscular ali com o auxílio de uma injeção. Geralmente eles vêm em ampolas, né, ampolas de vidro, a gente coloca aqui na injeção e faz a aplicação desse medicamento. Então aqui, ó, a gente tem as formas, né, de aplicação. Então a gente tem a aplicação intradérmica, né, a gente vai colocar ele num ângulo de 10 a 15 graus. E geralmente a injeção intradérmica, ele é utilizado para quê? Para fazer teste de alergia, né? Então, ele é colocado ali de forma bem superficial, né? E ele vai fazer o teste da alergia e também ele pode ser utilizado para fazer o teste do PPD, que é o teste para ver se a pessoa teve contato ali com a tuberculose. Aí a gente tem a via intravenosa. Na via intravenosa, a gente não usa seringa, a gente usa um abocate, né? Então, o abocate, ele é utilizado ali para fazer a colocação, né, da agulha direto na veia, né? Então, essa daqui é a via intravenosa. Então, essa também é uma ação bem rápida, porque o medicamento ele já cai direto na corrente sanguínea, ele já vai atrás ali do receptor que ele é proposto, né? Então, a gente tem vários medicamentos intravenosos, medicamentos ali para dor, medicamento para náusea, alguns tipos de antibióticos também que só podem ser feitos de forma intravenosa.
E aí, depois a gente tem os medicamentos subcutâneos, que é uma injeção bem pequenininha, e ele é aplicado na região subcutânea. Geralmente, a gente faz uma prega, né? Então, por exemplo, aqui no nosso bonequinho, a gente vai fazer uma prega e vai, no ângulo de 45 graus, colocar esse medicamento na parte subcutânea ali da pele do nosso paciente. Os medicamentos subcutâneos, geralmente, eles são utilizados ali por pacientes que têm diabetes, né? Então, pacientes ali que usam a insulina, né? Então, eles têm que aplicar, né, diariamente ali o seu medicamento. Os medicamentos subcutâneos também podem ser utilizados ali, por exemplo, para uma reação alérgica, né? A gente tem a adrenalina, que também é aplicada de forma subcutânea. E também agora, os medicamentos da AVES são os medicamentos para emagrecimento, né? O famoso Ozempic, a liraglutida, a semaglutida, né, que são os medicamentos que fazem a pessoa emagrecer ali, ó, de 10 a 20 quilos de forma bem rápida. Esses medicamentos, eles vão agir direto ali nos hormônios da saciedade, né? Então, a pessoa ela fica sem fome nenhuma, né? Então, esses são os medicamentos subcutâneos. Geralmente, eles são aplicados aqui nessa região posterior do braço, aqui na região da barriga, pode ser também aplicado na região da perna e também aqui na região acima do glúteo. Então, esses daí são os medicamentos subcutâneos. E por último, nós temos o intramuscular, né, que é aplicado ali com a injeção, né, para injeção intramuscular, e ele é aplicado em 90 graus. Ele também pode ser aplicado aqui no braço, né, um exemplo que todo mundo tomou recentemente, que foi a vacina do Covid. Né, então, ele é aplicado nessa região do braço, em 90 graus, e também ele pode ser aplicado ali no glúteo. Né, então, os intramusculares, a gente tem vários tipos, né, a gente pode colocar anti-inflamatórios, os corticoides ali para inflamação, para dor, para gripe. A gente também tem os hormônios, né, que são muito utilizados ali pela via intramuscular, né, como os anticoncepcionais e também ali a testosterona nos homens. E aqui a gente tem as principais vias, né, de aplicação, como eu demonstrei aqui no nosso manequim, né. Então, desse lado aqui a gente tem as regiões que a gente aplica a injeção intramuscular, e nessa região a gente tem aqui onde a gente aplica, né, a injeção subcutânea. E agora, em relação à respiração, né, os medicamentos que são aplicados de forma respiratória, inalatória ou pulmonar. Né? Então, vão ser ali os medicamentos que são aspirados ali pela fossa nasal, pela boca, até chegar ali nos brônquios, né? Então, a gente tem vários tipos de spray. Então, a gente tem aqui alguns sprays nasais, né, que são utilizados. A gente tem aquela bombinha de asma também, que são utilizados ali pela via pulmonar. Então, geralmente, são medicamentos que são utilizados ali para tratar ali uma tosse, para tratar uma DPOC, para tratar problemas ali respiratórios. E o nosso próximo, né, são os medicamentos que são os medicamentos tópicos. E aí, dentro dos medicamentos tópicos, a gente também tem uma infinidade, né? Começando aqui pelos medicamentos oculares, né? Então, aqui a gente tem um colírio, né, que pode ser aplicado aqui nos olhos. E o colírio, gente, ele tem vários tipos de ações, né? Então, a gente tem colírios, por exemplo, que tem uma ação anti-alérgica, né, que vai melhorar ali a vermelhidão dos olhos, vai melhorar a coceira dos olhos. A gente também tem colírios, por exemplo, que tem a carmelose, que vai fazer a lubrificação ali dos olhos, né? Então, a gente também tem colírios que tem anti-inflamatórios, corticoides. Por exemplo, a pessoa está ali ou com terçol ou com uma conjuntivite, né? A gente também tem os colírios antibacterianos. E aí, né, dentro dos tópicos, a gente também tem os medicamentos otológicos, né? Então, eu coloquei aqui. Então, geralmente, os medicamentos otológicos, eles vão ter ali a lidocaína, que vai ajudar ali na dor, e com ele vai ter uma associação com antibióticos, né? Então, quando a pessoa está com uma inflamação, com uma dor ali no ouvido, né, a gente vai colocar ali algumas gotinhas com um antibiótico tópico já no local de ação e vai melhorar essa inflamação ali do ouvido, né? Em relação aos medicamentos tópicos, a gente também tem os medicamentos retais, que seriam os supositórios, né? Eles são utilizados ali, por exemplo, quando a pessoa está com constipação, né? Ela está com dificuldade no banheiro, ela pode usar ali um supositório. E também temos os vaginais, que é para tratar candidíase e outros problemas ali relacionados à saúde feminina. E agora a gente vai falar sobre as formas de apresentações ali dos medicamentos. Então, a gente tem os medicamentos que são formulados ali na sua forma sólida,
líquida e semissólida, né? E cada medicamento, ele é produzido ali pensando na sua forma de ação, no seu mecanismo de ação. Então, por exemplo, a gente tem medicamentos que são formulados na fórmula de pó, um exemplo aqui o Eno, ele é um pozinho efervescente. A gente tem os granulados, né? Então aqui a gente tem a N-acetilcisteína, né? Que é um medicamento para tosse, por exemplo. Então o granulado ele é um pouco maior que o pó, né? Então ele tem um gosto melhor, né? Ele é diluído na água e aí a gente vai tomar. A gente tem os medicamentos que são formulados na sua forma de comprimidos, né? Todo mundo conhece, é a forma mais comum, né, de medicamentos. A gente tem as cápsulas gelatinosas. Então, a cápsula gelatinosa, geralmente, o incipiente dela, né, o medicamento que está dentro dela é na fórmula líquida, por isso que ela está numa cápsula. E a gente tem as cápsulas comuns, né? Então, aqui a gente vai ter pós, né, como um exemplo, de uma cápsula gelatinosa mole. E a gente também tem as drágeas. As drágeas, elas vão ter um revestimento, né? Então, elas são um pouco maiores, elas têm esse revestimento que vai ajudar ali ou mascarar o seu conteúdo, às vezes é um medicamento meio ruim, né? Então, ele mascara ali o seu gosto, ou então ele vai ter a sua dissolução ali no intestino. Então, ele tem uma camada protetora, né, para que ele não seja diluído ali dentro do estômago. E aí a gente tem as formulações líquidas também. Então, dentro das formulações líquidas, a gente tem os xaropes, que são formulados ali com açúcar, né? O xaropinho para tosse, que é bem doce. Os elixirs, né? Que ele tem uma formulação com álcool, né? Um exemplo aí é o biotônico Fontoura. A gente tem as soluções e também as suspensões, né? Então, as suspensões, geralmente, elas são antibióticos, né? Ela tem ali um pó, a gente precisa diluir ali no pó, e aí a gente vai ter as suspensões. E nas formas semissólidas, a gente tem os cremes, as pomadas e também os géis. E, terminando essa parte aqui, a gente vai ter a biotransformação. Então, o medicamento já foi lá, já fez a sua ação e ele precisa ser eliminado, né? Então, ele precisa passar por esse processo de biotransformação para que ele fique mais polar e ele possa se diluir na água e ser eliminado ali na urina. Então, quem faz esse processo, gente, é o fígado. Então, é o processo de biotransformação. E após a biotransformação, ele vai ser excretado ali pelos rins, né? Então, normalmente ele é excretado pelos rins, mas ele também pode ser excretado pela bile ou pela via pulmonar. Então, aqui, recapitulando, revisando tudo que a gente aprendeu hoje, né? Aqui é as etapas da farmacocinética. A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!